Graça e paz, irmãos. Estamos aí num novo tempo, né? Virtualmente, mas o poder de Deus continua. Ele está em todos os lugares, Ele está sempre presente com a gente. E nós estamos agora reunidos na mesma intenção, né? Voltados para a palavra de Deus falar conosco, né? Para a gente receber mais de Deus. Então, vamos a esse novo tempo e vivê-lo, tá? A palavra de hoje está em Lucas 15, a partir do versículo 11. É um texto muito conhecido, a parábola do filho pródigo, tá? E lá a gente vai ver o seguinte, que a palavra de Deus tem resposta para tudo. E ela tem resposta para o que está acontecendo agora, né? Nós estamos passando por um momento de crise. E o que importa é a gente saber como é que a gente está preparado para essa crise. Como é que a gente vai receber essa crise, tá? Vai pegar, bater ela no peito e levar adiante. Deus está conosco. A gente não pode ser infantil. A gente tem que saber que as coisas acontecem. Olha só, Jesus disse que no mundo nós passaremos por aflições. Então isso é uma coisa certa. A gente não tem que ter medo das crises. A gente tem que ter um entendimento que a gente tem que estar preparado para passar por elas com Cristo. Amém? Então, vamos ler aqui rapidinho a parábola, tá? Deixa eu pegar aqui. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai tem com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Olha só, esse jovem, ele tomou uma decisão de forma irrefletida. Então, o que aconteceu com ele? Ele pegou e resolveu receber aquilo que era seu por direito, mas antes do tempo, porque ele não tinha direito de receber herança com o pai ainda vivo. Mas ele adiantou o processo de forma irrefletida e foi e gastou tudo. E aí o que aconteceu depois que passou por tudo isso? Veio sobre o mundo uma crise, uma grande fome, não é verdade? E como é que ele estava? Despreparado para tudo aquilo. Ele tinha dissipado tudo e aí ele chegou naquela situação e passou por grande necessidade. Olha só, o que importa não são as crises. Como eu falei no início, as crises vêm. O que importa é como nós estamos para receber essa crise. Como é que nós estamos quando essa crise chega? Existem crises, como esse vírus, né, que vão gerar problemas para muitas pessoas, não só de saúde, mas problemas financeiros que estão acontecendo no mundo inteiro.
Então aquelas empresas, aquelas pessoas que têm mais condições, elas vão conseguir sobreviver, outras nem tanto. A gente tem que entender o seguinte, que as crises, elas não são um processo natural. E aqueles que estão preparados, as crises vêm para os levantar. Vamos dizer, teve uma crise sobre a Babilônia. Chegou o rei, queria saber o que estava acontecendo, que sonho era aquele e tudo. E quem é que estava preparado? Um escravo, Daniel. Então ele veio e quando ele se posicionou, ele foi elevado e acabou sendo governador do reino. Porque ele estava preparado espiritualmente, seus joelhos estavam no chão, ele estava orando. Então ele estava preparado para aquela crise. O gigante foi uma crise. Quem é que estava preparado para aquela crise? Quem é que sabia e tinha certeza que aquele homem, aquele gigante, por maior que fosse, não tinha uma aliança com Deus? E, portanto, ele, quer dizer, Davi, que estava preparado para isso, sabia que ele poderia enfrentar, porque não era ele, era Deus com ele. Era na força de Deus que ele ia enfrentar e ia vencer. Existia uma promessa para ele. Ele não sabia como é que aquela promessa ia se cumprir. E aí o que aconteceu? Ele foi vencer o gigante, foi uma promoção para Davi. Então entenda, nesses momentos de crise, muitas coisas vão surgir, muitos problemas vão acontecer. Como é que você está preparado para resolver esses problemas? Como é que você está espiritualmente? Decisões refletidas a gente pode até ter tido. A gente, às vezes, faz coisas sem pensar direito, principalmente na juventude, né? Mas é possível você se levantar também. Não importa o passado, não importa. O que importa é como você está se preparando agora. Então, nesse tempo de crise, eu quero te convidar a cair em si, como aquele menino fez. Aquele jovem pródigo, gastador, né? Aquele jovem, na hora que ele viu a situação que ele estava, ele caiu em si. E aí percebeu, meu Deus, lá na casa do meu pai, os trabalhadores dele estão numa situação muito melhor do que eu. E aí o que ele fez? Ele levantou-se. Então, levante-se. Não interessa o que esteja acontecendo, levante-se. E em seguida você faça o seguinte, você vá até o Pai, que é o nosso Pai Celestial. Ele está preparado de braços abertos para nos dar o que a gente tem. Mas qual é a nossa posição quando a gente se levantar e a Ele? Arrependido, entendendo como nós erramos e sabendo que nós não temos o direito de pedir mais nada, mas graças a Deus, Ele é abundante, Ele é presenteador, Ele é galardoador. Quer dizer, Ele quer dar tudo para você, mesmo aquilo que você nem merece, porque Ele é contigo e Ele vai te fazer não só passar por essa crise, mas também vencer e até mesmo ser promovido nela, porque as crises vêm para promover os filhos de Deus. Amém? Receba essa palavra, viva essa palavra e entenda, nós não podemos agir de forma irrefletida, nós temos que refletir. Se há uma crise, ela é uma realidade. Aquele jovem estava lá na realidade, ele estava tentando um trabalho, mas não conseguia nada. Então o que aconteceu? Ele foi e trabalhou, fez até cair em si e resolveu tomar uma atitude melhor, que era ir de volta ao Pai. Então, olha só, sempre ir para Deus é melhor. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Então, não importa o que você esteja passando nessa situação, dessa crise que acontece hoje no país, saiba que Deus é contigo. A palavra de Deus tem resposta para tudo. E você vai ser promovido nela, se você agir de forma inteligente. Amém? Boa noite. Deus os acompanhe, que Deus abençoe, que essa seja uma palavra de ânimo, de vitória. Amém? Eu amo muito vocês. É assim, vamos abraçar de longe mesmo, que é melhor nesse tempo, né? Mas receba aí um abraço bem gostoso, carinhoso, meu, da pastora Márcia, que está filmando aqui agora, tá? Deus abençoe vocês e uma boa noite.